Abrimos o programa hoje com uma notícia muito triste, o falecimento, a morte de Carlos Alberto Torres. Aos 72 anos, de infarto fulminante, o Carlos Alberto trabalhando, o Nilson ficou muito chocado, porque disse, poxa, eu vi ele participando do programa no Sport TV, né? Na Sport TV, domingo à noite, e aí um infarto fulminante tira um dos grandes personagens do futebol brasileiro, o capitão do Tri, aquele que ergueu a taça em 1970. Naquele timaço impossível de ser comparado, espetacular. E entre os seus companheiros, o Clodoaldo estava naquele time. Corró, é um prazer tê-lo aqui, lamentavelmente nesse dia triste. Eu queria ouvi-lo sobre a morte do seu companheiro, campeoníssimo como você, meu caro Clodoaldo. Ô, Vanderlei, nem fale, realmente um dia muito triste para todos os brasileiros, e perder o capitão no dia de hoje foi uma notícia, assim, muito triste. E eu serei eternamente grato a esse cara, porque você sabe, desde o início da minha carreira, ele sempre foi um cara muito, muito incentivador para que eu pudesse jogar, brigava com os técnicos, dizendo que eu tinha que jogar, que o técnico não, é muito jovem. Mas o capitão não tinha isso. Ele achava que eu tinha qualidade, que podia jogar com qualquer idade. Então vivi momentos assim inesquecíveis ao lado desse cara. Um capitão, um líder e um amigo que a gente perde, né? E sem dizer que o Brasil perde, na minha opinião, o maior capitão da seleção brasileira de todos os tempos. Nós queremos fazer algumas perguntas para você, Clodoaldo, mas antes nós vamos mostrar um momento inesquecível do futebol brasileiro, Copa do Mundo de 1970, um momento narrado pelo nosso Joseval Peixoto. Está colocado o jogador Pelé para Gerson, Gerson para Clodô, Clodô finta, primeiro o italiano, vai descendo, finta mais um, olha o passeio de Clodoaldo, outra finta de Clodô, entrega para Rivelino, domina o astro do parque, levanta a bola para Jair pela esquerda, atenção, desceu Jair, bateu a Paquete, rolou para Pelé, atenção, Pelé para Carlos Alberto, livra a bomba para o goleiro! Décadas depois, emociona, né, Corró? Não tenha dúvida, porque eu voltei no tempo, né? Voltei lá para o México, a narração é como se eu estivesse participando de novo da jogada, inclusive esse gol do Carlos Alberto, sempre para encontrar com o capitão, se a gente relembrava a final da Copa 70, né? E lógico falar do grande gol que ele fez na final, fazendo o quarto gol do Brasil, e eu brincava muito com ele, falava assim, esse gol aí teu, um pedacinho é meu. Ele fala, não, um pedacinho não, você foi quem iniciou toda a obra, né? E eu só dei o final, né? Deu o arremate final, que foi a conclusão do gol. Então era uma coisa assim, muito legal falar com o capitão, e tinha um carinho, um respeito muito grande por ele, viu, Vanderlei? E você sabe, o Carlos Alberto era um cara crítico, aquele cara que cobrava sempre a gente aqui dentro do clube, e na seleção brasileira era a mesma coisa. Ele não tinha diferença entre A, B ou C, ele criticava, ele incentivava, ele procurava orientar. Realmente, para mim, foi um grande capitão dentro do Santos Futebol Clube, ao lado do Zito, né, que foi outro grande capitão, mas ele na seleção brasileira foi um cara que me incentivou e que durante o período de 90 dias que nós passamos de preparação na seleção, ele era o cara que todo dia falava que nós íamos ser campeões. Eu tinha muita preocupação, e ele, acho que para me incentivar, para me tranquilizar, ele falava, não, fica tranquilo que nós vamos ganhar a Copa, vamos ganhar. E você lembra aquele jogo contra o Uruguai que eu empatei o jogo, né, Vanderlei? Lembro. Então, o Carlos Alberto, junto do Gerson, eles se reuniram ali no meio campo, em determinado momento do jogo, acho que aos 30 e poucos minutos, quase 40, não sei, 37, e falou para mim sair, que o Gerson ia passar, trocar de posição comigo.
Aí eu falei pro Capita, tem certeza disso? Eu sou o único cara que fico aqui para dar proteção à defesa. Ele falou, não, mas o Gerson vai ficar, que o Uruguai colocou um jogador homem a homem com o Gerson não está conseguindo jogar, e você vai ter que sair mais pro jogo e deixa o Gerson mais recuado. E foi lá no finalzinho, né, que o destino quis que eu empatasse o jogo contra o Uruguai. Fazendo 1-1, no segundo tempo o Brasil fez um grande jogo. Mas é isso aí. Eu tinha uma convivência com o Capita muito grande. E aqui no Santos, quando eu comecei, ele era o grande incentivador. Depois, quando eu fui para a seleção, com certeza, ele era um dos caras que mais me incentivava, lutava por mim para que eu fosse titular. É um companheiro realmente que a gente perde, o Brasil perde um pedaço aí do futebol do Brasil. Nós temos mais 8 minutinhos para fechar o programa e vamos tentar aproveitar o Clodoaldo. Nilson César, por favor, a sua pergunta ao Corró. Corró, um abraço para você. Ô, Nilson. Tudo em paz, Clodoaldo? Prazer em falar com você, Corró. É um dia triste realmente para todos nós. Mas eu queria saber, rapaz, você, certamente você deveria estar com contato com o Carlos Alberto, mais estreito. Ele tinha algum problema de saúde, problema cardíaco? Você sabia de alguma coisa, algum tratamento? Porque eu fiquei chocado mesmo, porque eu vi ele tão alegre no domingo à noite, né? Rindo. Você assistiu também, né? Assisti. Rindo, alegre, feliz, brincando. Vocês não sabiam de nada? De nenhum problema dele cardíaco? Não, que eu saiba, eu conversei várias vezes, recentemente não, mas o Alexandre, o filho do Carlos Alberto, esteve aqui, depois estivemos juntos durante toda a Copa de 1914, tive em vários eventos, em vários jogos com o capitão, e em momento algum. O problema do capitão é sempre o mesmo, o joelho, que nem o meu. A gente sempre trocava ideia, e agora tem que usar tênis. Eu também passei a usar tênis por causa do problema do joelho. Entendeu? Aí sempre que eu via o Carlos Alberto na televisão, eu procurava observar ver se ele estava de tênis. Mas nunca soube que ele teve qualquer tipo de problema mais sério não, viu? Acho que foi uma surpresa. A única coisa que nós sabemos é que o Carlos Alberto gostava de fumar, né? Isso ele fazia muito. Boa. Como fazia o Gerson, né? Mas eu acho que de qualquer tipo de problema de saúde, eu não tive conhecimento. Recentemente ele mandou uma mensagem falando, agora estou no Zap também. Ele não tinha, né? Claro, tem moderninho, né? Adorava. Um capitão moderninho. Um capitão moderninho. Beto Saad, a sua pergunta ao Corró. Corró, é Beto Saad, boa tarde a você. Acho que o nosso Tuca Pereira de Queiroz já está fazendo a primeira matéria com a chegada do Carlos Alberto. Nossa, o nosso grande amigo também, né? É verdade. Um cara incrível, e tocou... a convivência, que fizemos uma amizade aqui muito grande. Sem dúvida. Que estava dentro do meu coração. Tá certo. Corró, queria saber o seguinte, qual foi o grande legado que o Carlos Alberto deixou para o futebol brasileiro, na sua opinião? Eu acho que o que ele deixou foi o exemplo de uma liderança, de uma cobrança muito grande dentro do futebol brasileiro. O Carlos Alberto não aceitava as coisas assim, tudo que ele via que estava errado e que teria que ser mudado, o Carlos Alberto falava. Ele não se omitia, ele não deixava barato. Então o Carlos Alberto era assim, aquele líder, aquele capitão que cobrava. Isso ele vai deixar para todos aqueles que conheceram, né, que viram o Carlos Alberto jogar, aqueles que viram o Carlos Alberto Torres após o futebol, sempre com as suas cobranças, com as suas lideranças, com as suas opiniões muito claras. E assim, eu acho que ele deixou esse grande legado aqui para que todos nós cultivamos, né, possamos ter a certeza que ele deixou algo de muito bom aqui dentro dessa liderança e do grande capitão que ele foi do futebol brasileiro e mundial. Perfeito. Nós temos duas perguntinhas rápidas para fechar o programa. Fausto Favara, por favor. Clodoaldo, um forte abraço para você. Estamos tão carentes de um capitão na nossa seleção brasileira. Ele era líder dentro de campo, e como é que ele era fora de campo? Como o Carlos Alberto era fora de campo com o grupo? Nossa, um irmão, né? Porque, não sei se você sabe, Fausto, todos os jogadores da seleção de 70, quando nos encontramos, chamamos de irmãos, não chamamos nem pelo nome.
Pode ser que um ou outro fale o nome, né? Quando vê, ô irmão. Enquanto o casal, ô irmão, ô capitão. O Carlinhos era especial porque era o capitão. Mas os demais é tudo como irmão mesmo. Sabe? Então ele procurava, ele se preocupava muito com todos. O capitão não era aquele cara por ele ser capitão, por ele ser o grande líder, se preocupava só com ele. Não, o Carlos Alberto era um grande amigo. O grupo todo de jogadores, tanto dentro do Santos como dentro da seleção brasileira, gostavam e amavam muito o Carlos Alberto Torres. Fred Júnior. Clodoaldo, um grande abraço a você. A gente fala muito da liderança do Carlos Alberto como o grande capitão de Copa do Mundo, mas foi um excelente e difícil ter um lateral direito como foi o Carlos Alberto. Queria que você falasse um pouquinho do Carlos Alberto como lateral direito, Clodoaldo. Então, eu acho, pelo período que eu acompanho o futebol, e não é pouco, né? Já se vão aí para 50 anos que eu acompanho futebol, foi quando eu comecei em 1965 para 66, e o que eu conheço do futebol, o Carlos Alberto hoje, para mim foi o maior lateral direito do futebol brasileiro, e eu vou mais além, do futebol mundial. Acho que não vai existir outro Carlos Alberto hoje, eu acho muito difícil. Eu acompanho o futebol das Copas, e acompanho o futebol aqui dentro do Brasil. Eu sei que tivemos outros aqui, como Djalma Santos e tantos outros laterais também de grande qualidade, mas para mim o Carlos Alberto hoje foi, sem sombra de dúvida, o maior lateral do futebol brasileiro e mundial. Meu caro Clodoaldo, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por nos atender. Imagina, foi ótimo tê-lo ao vivo aqui no programa. Espero falar com vocês aí, que o capitão descanse em paz aí, e dizer que, apesar dessa tristeza, dizer que o quanto nós amamos o Carlos Alberto, entendeu? Isso a família dele pode ter certeza. Sábado eu estive com o Pelé e tive com o Manuel Maria. E na conversa, né, que nós estávamos com o Pelé até brincou com a esposa, com a Márcia, né? Falou assim, esse cara cuida de mim falou 30 anos. Aí o Manuel Maria falou, não, mais de 30 já, cuida mais, 40. Aí eu falei, mas aí o Manuel Maria estava comentando com o Pelé sobre isso. Aí eu encerrei falando, Pelé, mas você pode ter certeza do quanto nós te amamos. E isso é muito importante, entendeu? Talvez muitos não tenham tido a oportunidade de dizer isso ao Carlos Alberto. Eu digo agora que todos nós, brasileiros, jogadores que participou da Copa de 70, amava muito o Carlos Alberto. Está colocado o jogador Pelé para Gerson para Clodô. Clodô finta, primeiro o italiano vai descendo, finta mais um. Olha o passeio de Clodoaldo. Outra finta de Clodô.